Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho nessa segunda-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo sincero de muita luz e muita paz para você, para sua família, para sua jornada, para sua caminhada. Que essa semana seja uma semana, gente, com muita riqueza espiritual, muita abundância. E independente dos desafios que você esteja experimentando na sua vida atual, que naturalmente você possa transformá-los como um alquimista que buscava transformar, né, na Idade Média, todo tipo de carvão ou substância em ouro, você também possa transformar cada dificuldade em uma pérola de aprendizagem espiritual. Eu sei que não é fácil, mas com certeza, com um pouco de fé, é possível a gente chegar lá. Meus amigos, existem histórias que inspiram, histórias que nos inspiram a sermos melhores a cada dia. Há uma certa história muito linda e nos conta que certa vez havia uma mulher que tinha sempre o hábito de reclamar da sua vida. Ela dizia que a sua vida era difícil, complicada, nunca estava satisfeita com nada e dizia que a sua cruz era muito pesada. Ela vivia dizendo de maneira recorrente que Deus havia se esquecido dela e que tinha dado uma cruz muito pesada para ela carregar. Um dia, depois de mais uma vez se queixar durante toda a manhã, toda a tarde, ela foi dormir. E aí, durante o sono, pela primeira vez, ela sonha com um anjo. Adoro essas histórias que tem anjo, né? E aí, gente, o anjo apareceu para ela e falou assim: Minha filha, você vai ter uma oportunidade muito especial. Você vai entrar numa caverna onde tem várias cruzes diferentes da sua. Você pode escolher a cruz que você desejar para substituir a sua. E assim que você acordar, vai ser exatamente aquela que você vai ter. Só tem um detalhe. Eu tenho um tempo certo que você pode ficar dentro dessa caverna. Se você passar desse tempo, a caverna vai se fechar. E o que você tiver deixado lá vai ficar lá para sempre. A mulher não pensou duas vezes. Ah, seu anjo, com certeza eu quero, porque minha cruz é tão ruim, mas tão ruim, que com certeza, rapidinho, eu acabo conseguindo outra. Eu não comentei com vocês, mas essa senhora era mãe. Ela tinha um filhinho recém-nascido, né? Então, ela estava lá. Um dos motivos dela se queixar muito era isso: é que apesar de tudo que ela vivia, ainda tinha que cuidar de uma criança sozinha, sem o pai para ajudar. Então, durante o sonho, ou durante o seu despertamento no mundo espiritual, ela estava lá com aquela criança. Então, ela entra naquela caverna e começa a analisar as suas cruzes, né? As cruzes que a caverna tinha para oferecer. Ela coloca dela num cantinho e começa a ver o que tinha disponível ali na prateleira. Cruz número 1. Ah, nessa cruz eu vou ser uma mulher bonita, muito desejada. Nessa cruz eu vou alcançar sucesso financeiro. Ai, mas vou desenvolver uma doença terrível depois de 10 anos. Não, não, essa eu não quero não, quero não. Essa outra cruz. Ai, eu vou ter uma saúde perfeita, vou ter filhos maravilhosos, mas vou ter um problema sério de relacionamento com as pessoas que cruzaram meu caminho. Ah, não, não, mais problema de relacionamento? Quero não, quero não. E assim foi, né? Toda cruz tinha um lado bom, mas sempre tinha um senão. E o tempo foi passando, passando. E o anjo lá na portinha da gruta esperando a mulher, né? Lá da caverna sair, nada dela sair. Nisso, ela cansada, coloca a criancinha no canto e começa a investigar uma cruz, vê outra, mas nunca se dava por satisfeita. Acho que ela queria uma cruz perfeita, né? Como sempre, qualquer caminho que ela identificasse tinha algumas dificuldades, porque isso é natural na vida de todos nós, ela nunca se dava por satisfeita. Resumo da história: o tempo, gente, começou a se esgotar. O anjo ainda deu um grito e avisou ela: falta 1 minuto para se fechar a caverna. E ela fica, né, tensa, angustiada, e de repente, faltando alguns segundos para fechar a caverna, ela pega a primeira cruz que estava do lado dela e sai da caverna. Ufa. Ai, respirou fundo. É essa daqui, seu anjo. É essa daqui que eu quero. De repente o anjo olhou para a cruz, olhou para ela e falou: Minha filha, mas que alegria, meus parabéns. Aí ela: eu sabia que eu escolhi a cruz certa. Ela nem sabia, gente, qual que era. Ela pegou, foi a primeira, por causa da pressa. De repente o anjo olha e fala: Puxa vida, filha, que coisa linda. Que bom saber que você repensou bem e pegou a sua cruz de volta. Ela: Minha cruz? Não, eu não quero mais. E de repente ela se deu conta que a caverna estava fechada e ela tinha esquecido o seu maior tesouro lá dentro, porque ela estava tão preocupada em encontrar a vida que ela achava ideal que ela acabou esquecendo
o seu filhinho recém-nascido. Ela entrou num desespero tão profundo ao acreditar que era isso que ia acontecer quando ela acordasse, que de imediato ela acordou. A primeira coisa que ela foi ver era como estava o bebê no berço. E ao ver que aquela criancinha estava bem, ela se ajoelhou, agradeceu a Deus, pedindo perdão pelas suas queixas, falando que ela tinha entendido a lição e que se Deus permitisse que ela tivesse uma segunda chance, ela iria ser uma excelente mãe. E apesar de todas as adversidades, ela ia aprender sim com a cruz que ela estava carregando, todas as lindas lições que a vida tinha para lhe oferecer, porque com certeza era a cruz que ela necessitava. Amigos queridos, eu quando vi essa história a primeira vez, eu era adolescente. E eu me recordo bem que a primeira vez que eu a escutei, eu fiquei pensando, como será a minha vida no futuro, né? Como será a minha cruz? E eu fico imaginando vocês pensando da mesma forma, porque na realidade qualquer um de nós, passa por adversidades. Todos nós temos o direito de buscarmos a ideia da gente melhorar a cada dia que passa. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver a mente e o coração abertos para aquilo que a vida pode nos trazer, entende? Enquanto a gente tem o foco naquilo que a gente não tem, a gente não consegue valorizar a vida que a gente já possui. Enquanto a gente presta atenção no que nos falta, a gente não presta atenção naquilo que nós já temos ao nosso lado. Tem muita gente aí que está com sede, sentada em cima da caixa d'água e nem se deu conta disso ainda. Reclama muito, mas no fundo, tem exatamente a vida que a sua alma necessita para crescer espiritualmente, para se tornar uma pessoa mais feliz. Só falta o nosso companheiro, a nossa companheira, se dar conta disso. Tá bom? Então que essa pílula de hoje do nosso amado Evangelho te inspire a valorizar a sua cruz, entre aspas, porque às vezes a palavra cruz tem um sentido tão pejorativo, te inspire a valorizar o seu caminho, a sua jornada, sua caminhada, independente dos desafios que a gente tem que lidar. Tá bom? Não é fácil, eu sei, mas é muito importante, transformador. Meus amigos, uns avisos importantes, na verdade um aviso importante. Vocês sabem, nós lançamos nosso aplicativo, eu tenho falado sempre dele aqui, porque vocês sabem, tudo que é novo, para algumas pessoas causa estranheza. Eu sei, por exemplo, que muitos de vocês têm resistência, a usar o aplicativo, porque eu sei que vocês gostam do WhatsApp, tem gente que já gosta, tem um monte de grupos, e dispara para os seus grupos, aí tem pessoal que tem me dito, Ricardo, eu não quero deixar de disparar as pílulas para os meus grupos e assim por diante. Mas, gente, o aplicativo ele surgiu não é para substituir esse trabalho lindo que você faz de disparar as pílulas para os grupos, mas é para facilitar a vida de todo mundo, A gente não pode ser egocêntrico e nem egoísta. Muitas pessoas não recebem as pílulas todos os dias. Às vezes a culpa não é sua, mas por algum motivo não chega. E é muita gente que reclama. Mas é muita gente. A gente recebe, eu já falei, mais de 1.000 e-mails todos os dias e 20, 30% são de pessoas reclamando. Eu não recebo a pílula, ela não chega para mim. Então quando a gente pede a vocês com todo carinho que vocês estimulem as redes de vocês, olha, baixa o aplicativo. Por quê? O aplicativo ele nunca vai substituir o envio. Eu não vou deixar de disparar as pílulas pelo WhatsApp. Mas é mais um caminho seguro. Vai que um dia você não pode enviar a pílula. Vai que um dia, por exemplo, por algum motivo de viagem, ou seja qual for, ou problema de conexão na internet, eu não consigo enviar a pílula direto para vocês ou ela não chegue. No aplicativo sempre vai ser o primeiro lugar que a pílula vai estar, porque é para isso que a gente criou o aplicativo, entende? Então se você gosta da proposta do trabalho das pílulas do Evangelho, ajuda a gente a divulgar o aplicativo. Outro ponto, o aplicativo está em fase de testes. Então é claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Se Jesus não conseguiu agradar, imagina a gente, Mas com todo carinho a gente vai recolhendo, acolhendo, melhor dizendo, os feedbacks de vocês. Muita gente tem elogiado o aplicativo, outros têm enviado sugestões e todas são analisadas com todo carinho. E a gente está preparando um monte de ideias interessantes para usar com o aplicativo, tá bom? Então minha sugestão é que vocês entrem. Tem gente que baixou o aplicativo e não tem acessado as pílulas pelo aplicativo. Você perde muito ao não acessar. Já que você baixou, cria o hábito, mesmo que você receba a pílula agora pelo WhatsApp, de entrar no aplicativo. Vou te dar uma ideia. Existe um boletim chamado Momento do Investidor, que eu sei que muitos de vocês têm resistência em escutar, porque tem gente que acha que esse é só para quem tem negócio. Não tem nada a ver. O Momento do Investidor, tanto que nós estamos pensando em mudar o nome. Ele é um boletim voltado para te ajudar a crescer na vida espiritual, ligado à sua questão material. E quem não tem problemas materiais, meus amigos? Todos nós. Então, se você mudar a sua maneira de pensar, a sua relação com a vida material, se você trouxer mais prosperidade para a sua vida, para a sua família, olha quantas coisas lindas você vai acabar melhorando na sua existência. Então, com todo carinho, eu convido vocês, eu estou até usando o maior tempo da pílula para falar disso com mais calma hoje, a usar o aplicativo, a ver, assistir sim o Momento do Investidor, que nós vamos mudar de nome.
para ficar mais próximo do seu coração, mas o conteúdo sempre vai ser o mesmo, para que vocês aprendam o que está ali. Se vocês gostam da Pílula do Evangelho, pode ter certeza que se vocês ouvirem o Momento do Investidor, eu acredito que vai ser muito útil em outras áreas da vida de vocês e das pessoas que você ama. Confie no que eu estou lhe dizendo, você não vai se arrepender. E lá também tem a pílula em inglês, que eu sempre peço, mesmo que você não entenda nada de inglês, compartilhe, por favor, porque sempre vai chegar no coração de quem deve. E tem a pílulinha do Evangelho. Nossa amada Roseli prepara com tanto carinho, muita gente não conhece ainda. São histórias do Evangelho contadas para crianças e adolescentes, de um jeito muito especial, de uma maneira lúdica. Imagina, tá na palma da sua mão. Então muita gente não consegue receber pelo WhatsApp, tá tudo organizado para você no aplicativo. Então entra lá, eu acho que você vai gostar, vai fazer bem para você e para sua família. E se você puder nos ajudar nessa divulgação, com certeza vai ter minha caridade eterna mais uma vez, tá bom? Desculpem pelo aviso grande, mas fica a essência da pílula de hoje, né? Vamos saber valorizar a vida que a gente tem sem querer passar nossa cruz adiante, aproveitando cada passo da nossa jornada e aproveitando tudo aquilo que a vida nos oferece. Que Jesus te abençoe, linda semana para você e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve!